Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Meu amado irmão e irmã, que acompanha este programa através das emissoras conveniadas e também pelas mídias sociais, a partir do nosso canal aqui no YouTube, Dom Adair José Guimarães, e peço a todos que possam colaborar conosco, se inscrevendo no canal e acompanhando todas as nossas programações, inclusive a oração da noite, de terça a domingo, às 20 horas, 8 horas da noite. E nas segundas-feiras, às 21 horas, porque nós temos uma catequese online de 1 hora mais ou menos. Participe conosco. Nesse 19 de dezembro, sexta-feira, com alegria nos reunimos, já nos preparando para o domingo do Senhor, o dia do Senhor. Nesses dias que antecedem o Natal, a Igreja nos faz rezar as chamadas antífonas do Ó, que nós estamos fazendo esses dias, textos antiquíssimos da tradição litúrgica da Igreja, presentes já nos séculos 6 e 7, atribuídas à piedade monástica e acolhidas oficialmente pela liturgia romana. São antífonas bíblicas e teológicas, inspiradas sobretudo nos profetas, que a Igreja coloca nos lábios do povo santo de Deus como um grande clamor pela espera de Jesus que vem. Hoje a antífona nos faz rezar o seguinte: ó raiz de Jessé, que vos ergueis como sinal para os povos, diante de vós os reis emudecem e as nações vos suplicam. Vinde libertar-nos, não tardeis mais. O tema que nos acompanha nesta manhã é o seguinte: Cristo, cumprimento das promessas. Ao invocar Jesus como raiz de Jessé, a Igreja retoma uma imagem profundamente bíblica, ligada à esperança messiânica de Israel. Jessé é o pai do rei Davi e da sua raiz, aparentemente seca e esquecida. Deus prometeu fazer brotar um rebento novo, portador de vida e de salvação. Isaías 11:1. Essa imagem fala de fidelidade. Mesmo quando tudo parece interrompido, Deus continua agindo silenciosamente na história. Isso ocorre também na nossa vida pessoal. A imagem da raiz é particularmente significativa no tempo do Advento. A raiz cresce escondida, no silêncio da terra, longe dos olhares. Assim também a ação de Deus, discreta, paciente, perseverante. O nascimento de Jesus acontece no centro do poder político ou religioso, mas numa história familiar simples, marcada por longas esperas e aparentes esterilidades. O cumprimento das promessas não se dá segundo a lógica da pressa humana, do agitamento humano, mas segundo o tempo da misericórdia de Deus. Cristo é o cumprimento das promessas, porque nele Deus diz o seu sim definitivo a nós, à humanidade inteira. Todas as promessas de libertação, de restauração, de vida nova, encontram nele o seu sentido mais profundo. Ele não vem apenas resolver problemas imediatos, mas inaugurar uma nova história, reconciliando o ser humano com Deus e consigo mesmo. O Advento nos ensina
a esperar com confiança, mesmo quando não vemos ainda os frutos, porque sabemos que a raiz está viva. Essa esperança, meu dileto irmão e irmã, não é passiva. Quem crê nas promessas de Deus aprende a vigiar, a rezar, a perseverar. A raiz de Jessé nos convida a lançar nossas próprias raízes em Deus e não desistir quando tudo parece estéril e confiar profundamente que o Senhor está agindo no silêncio, na nossa vida, mesmo quando o silêncio parece prolongado demais. O Natal que se aproxima nos recorda que Deus cumpre o que promete e o faz de modo surpreendente, humilde e transformador. Também hoje, nesta manhã tão bonita de sexta-feira, eu quero dizer para você, Cristo continua sendo sinal para todos nós, para todos os povos. Diante dele, as falsas seguranças se calam. Os corações sinceros se abrem à súplica. Ele é a esperança que não decepciona, a promessa que não falha, a vida que brota onde parecia não haver mais futuro. À luz do ó raiz de Jessé, somos chamados a renovar nossa esperança e nossa confiança no Deus que nunca abandonou seu povo. Às vezes, em razão das nossas cruzes e dificuldades, nós podemos ter aquela tentação de pensar que Deus nos abandonou. Isso é um ledo engano. Deus não nos abandona. Deus está sempre presente no cotidiano da nossa existência, nos caminhos dolorosos pelos quais passamos, os desafios que cortam a nossa alma. Não é fácil viver neste mundo. É preciso ter fé, pois a fé é a base fundamental para dar sentido à nossa vida. Dar sentido a uma família que tem filhos com autismo em grau elevado. Isso é um grande desafio. Vida cristã que dá sentido àqueles que perderam entes queridos, maravilhosos, que tanta falta faz. Eis a raiz do próprio Deus oculta na nossa vida, no meio das nossas dores, dificuldades e sofrimentos. Esta raiz é Cristo, que silenciosamente vai crescendo dentro de nós, à medida que nós abrimos o nosso ser para que Ele possa fazer-se hóspede dentro de nós, da nossa mente, do nosso coração e dos nossos sentidos. Compartilho com você alguns pensamentos acerca do Evangelho de hoje, que é extraído do livro de São Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. O evangelista nos apresenta Zacarias e Isabel como um casal justo diante de Deus que observava todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas que carregava o peso da esterilidade e da idade avançada. Humanamente, a promessa da vida parecia impossível.
No entanto, é exatamente neste contexto que Deus intervém, mostrando que sua ação não depende das forças humanas, mas da sua fidelidade. No momento em que Zacarias exerce seu ministério no templo, o anjo do Senhor lhe anuncia: não tenhas medo, porque Deus ouviu tua súplica, Zacarias. Tua esposa Isabel vai ter um filho. Este anúncio, meu dileto irmão e irmã, revela que Deus escuta o clamor silencioso e persistente, mesmo quando a espera se torna longa. João, o filho prometido, será aquele que prepara os caminhos do Senhor, sinal de que as promessas estão em vias de se cumprir. A incredulidade momentânea de Zacarias, que pede um sinal, contrasta com a fidelidade de Deus, que confirma sua palavra, apesar da fragilidade humana. Ficarás mudo até o dia em que essas coisas acontecerem. Está aí no Evangelho. O silêncio imposto a Zacarias torna-se tempo de gestação da fé. Assim, o Evangelho nos ensina que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando nossa confiança vacila, e transforma o silêncio em caminho de amadurecimento e esperança. Eu tenho por mim que este texto do Evangelho, nesta manhã, dentro desse contexto da antífona do Ó de hoje, ó raiz de Jessé, tem muito a dizer para mim e também para você que me acompanha. Nós precisamos crer mais naquilo que Deus tem reservado para nós. Às vezes nós queremos que tudo ocorra de uma maneira muito abrupta, muito rápida. Deus tem paciência. O tempo é o Senhor da razão. E a gente precisa entender que Deus age no tempo, na hora certa, no momento adequado, Ele vai falar ao nosso coração com toda a força e pujança do seu mistério. Fica para nós esse ponto de meditação nesta manhã de sexta-feira, dentro desse advento profundo que estamos vivendo. É preciso penitência, é preciso sacrifício, é preciso mortificação para que nós possamos compreender o que Deus deverasmente quer de cada um de nós, assim seja. Vamos rezar em espírito, todos juntos. Ó raiz de Jessé, esperança dos povos e cumprimento das promessas do Pai, fortalecei a nossa fé neste tempo santo do advento. Ensinai-nos a esperar com confiança, a perseverar na oração e a acreditar que Deus age mesmo no silêncio. Que nossas vidas, enraizadas no Senhor Jesus, produzam frutos de conversão, esperança e paz. Vinde, Senhor Jesus, e não tardeis. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Dolorosa, venha sobre você que me acompanha e os seus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada sexta-feira para você e os seus.
um excelente final de semana sob o olhar do Senhor Jesus e da Virgem Maria. Amém.